Vamos de mais entrevista. Agora, nesse segundo bloco do Jornal da Rede Alesp, a gente conversa com o médico Renato de Castro Capuzzo, cirurgião de cabeça e pescoço, e ele nos fala sobre o Dia Nacional do Laringectomizado. Boa tarde, doutor Renato. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo. Estamos ouvindo, sim. Doutor Renato, o câncer de laringe, qual a incidência e os fatores de risco e tratamentos para esse tipo de câncer? Pelos dados que nós temos nacionais, né, o câncer de laringe, ele representa o 8º câncer em homens, né? Nós temos mais ou menos que um quarto dos tumores da região da cabeça e pescoço é o câncer de laringe, e ele representa 2% dos tumores malignos, né, de todo o corpo. Aqui no Hospital de Câncer de Barretos, o Hospital de Amor de Barretos, eles representam mais ou menos 10% dos casos novos que chegam a cada ano aqui em nossa instituição. Os fatores de risco para o câncer de laringe, os dois principais são o cigarro e a bebida alcoólica. Tá? Realmente esses são os grandes vilões, os maiores responsáveis pelo câncer de laringe. Existem outros fatores que não têm uma associação muito clara, como o refluxo, a infecção pelo HPV, esses não estão bem estabelecidos, mas o cigarro e a bebida alcoólica realmente são os grandes responsáveis por isso. E o tratamento para esses tumores, nós temos duas formas principais, os tratamentos não cirúrgicos e os tratamentos cirúrgicos, tá? Os não cirúrgicos, a gente utiliza a radioterapia e a quimioterapia para evitar uma retirada da laringe, né? E os tratamentos cirúrgicos, em que a gente pode fazer uma remoção parcial ou total da laringe, né? E dos linfonodos do pescoço, que às vezes estão comprometidos por tumor também. E isso pode ser feito tanto de forma aberta, uma cirurgia no pescoço, como também um acesso endoscópico, que é aquele que é feito pela boca. Agora, doutor Renato, nós falamos, né, no início aqui sobre a laringectomia. Li aqui para não falar errado. Isso. Então, o senhor pode explicar para quem está ouvindo, vendo a gente, o que é e quando ela se faz necessária? Sim. A laringectomia, que nós conhecemos mais comumente, é a laringectomia total, que é a laringectomia que retira toda a caixa da voz do paciente, o órgão responsável pela produção da voz, que é onde tem as pregas vocais, tá? Essa cirurgia ela é indicada em pacientes, normalmente tem tumores avançados da laringe, tá? Daí a gente tem que retirar toda a laringe, ou em pacientes que tentaram outras formas de tratamento, daquelas que eu falei anteriormente, e que não tiveram sucesso. Então, às vezes, o que sobra é realmente só o tratamento da remoção total da laringe. Agora, e os impactos na vida dos pacientes, doutor? Quais são? Quando a pessoa perde a laringe, né, ela tem uma grande mudança em vários aspectos da vida dela. O mais claro que a gente vê é realmente a perda da voz, tá? A pessoa não consegue falar da forma convencional como a gente faz, tá? Ela perdeu o órgão da voz, né? Então, ela perde a voz com a produção laríngea, né? E ela precisa de reabilitação para poder voltar a falar. Ela consegue voltar a falar desde que seja reabilitada, tá? Mas ela ainda vai ter algumas limitações, tá? A pessoa que tem essa reabilitação, ela tem uma voz que é facilmente compreensível, só que às vezes ela não consegue gritar, ela não consegue cantar, né? E se o paciente ele não é reabilitado, realmente ele vai ter muito impacto, porque a grande maioria desses pacientes, eles têm um baixo nível socioeconômico,
tá? A grande maioria, aqui a experiência nossa no Hospital de Câncer de Barretos, que quase 90% dos pacientes aqui têm baixa escolaridade, tá? Então, muitos deles não sabem ler e escrever, então eles ficam com muita dificuldade de se comunicar se eles não têm essa forma de voltar a falar, né? Se eles não são reabilitados. Além disso, o paciente que perde a laringe, ele tem que respirar apenas pelo pescoço, por um orifício que chama traqueostomia, tá? Então, isso repercute para ele ele não tem mais a respiração pelo nariz e pela boca, né? Isso impacta nele não conseguir ter dificuldade de sentir cheiro, né? E acaba tendo alguns problemas pulmonares, porque o ar que entra nos pulmões, ele não passa pelo filtro do nariz. Isso gera muito mais secreção e uma maior propensão a ter doenças infecciosas pulmonares. Perfeito. Doutor, você falou sobre acesso, né, ao tratamento. A gente sabe nem todas as pessoas têm esse acesso. Então, eu gostaria que você falasse como ter, então, acesso, como essas pessoas conseguem ter acesso, mas antes do senhor dar essa resposta, só avisando aos nossos ouvintes e telespectadores que voltamos com a transmissão simultânea, tanto na nossa plataforma do YouTube, quanto na televisão do nosso jornal da Rede Alesp. Pode falar, doutor. Então, o paciente que precisa fazer um tratamento de um câncer de laringe, normalmente ele vai recorrer ao sistema público de saúde, não é? Esse é realmente o maior responsável por tratar os pacientes com câncer de laringe aqui no Brasil. Então, é o SUS. O tratamento do câncer, ele tem várias etapas, né? Então, normalmente, o início é o tratamento oncológico. A gente tem que fazer com que o paciente fique livre do câncer, né? Então, isso, tanto os tratamentos cirúrgicos como rádio e quimioterapia, normalmente são fornecidos pelos hospitais do SUS e normalmente são hospitais que precisam ter uma estrutura um pouco mais elaborada para fazer cirurgias desse porte, tá? Então, é um tratamento que normalmente é bastante complexo. Mas, assim, o tratamento não é só você retirar o câncer, você tem que reabilitar esse paciente. Então, você tem que reinserir esse paciente na sociedade. Então, você retira o câncer e daí você tem que promover formas desse paciente conseguir voltar a falar, né, conseguir se comunicar. E, para isso, isso é uma parte que ainda a gente vê muita limitação dos pacientes terem acesso a esses tipos de recurso. Normalmente, eles têm uma facilidade de chegar ao tratamento oncológico, mas o tratamento com reabilitação é mais difícil deles terem acesso. Doutor, como que a gente pode minimizar os impactos na vida dos pacientes? Quais os tipos de tratamento e reabilitação? Para a gente encerrar a nossa conversa. Então, para minimizar o impacto na vida, realmente a gente ver o paciente como um todo, não achar que a gente só deve ser responsável por tratar o tumor do paciente. A gente deve tratar o tumor e pensar em reinserir ele na sociedade, né? Então, a gente tem que reabilitar ele de alguma forma. E existem basicamente 3 formas que a gente tem de fazer com que o paciente volte a falar depois de uma cirurgia da laringectomia total. Tá? O primeiro método seria a voz esofágica, que é um treinamento que o paciente faz de deglutição do ar e com isso ele consegue produzir um ruído que muitas vezes ele elabora as palavras e as frases. Existe a laringe eletrônica também, que é um outro recurso, que é um aparelho que ele coloca em contato com o pescoço, que produz uma vibração e isso faz com que a pessoa consiga se comunicar. É uma voz mais metalizada, mas é uma voz que muitas vezes ele acaba conseguindo se comunicar bem. E o recurso que é mais utilizado hoje em dia, o que tem melhor resultado, é a prótese vocal. Tá? A prótese vocal é uma peça de silicone que a gente coloca dentro da traqueia do paciente,
que faz com que o paciente, quando ele oclui o traqueostoma dele, ele bota o dedo no traqueostoma, ele consegue emitir uma voz que é uma voz mais natural, que tem melhor qualidade e que ele consegue se comunicar muito bem, consegue falar no telefone e diminui bastante o impacto na vida dele. Nós conversamos com o Dr. Renato de Castro Capuzzo, médico cirurgião de cabeça e pescoço. Eu quero agradecer ao senhor pelos esclarecimentos aqui hoje no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço. Muito obrigado.